Chega de migalhas. Este é o instante exato em que algo invisível se rompe dentro de você e o céu responde com um movimento. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Enquanto você ouve estas palavras, uma mudança silenciosa e poderosa já começou a operar, porque quando a verdade do Evangelho é liberada, ela não pede licença à lógica humana. Você não entrou neste vídeo por acaso. Você foi conduzido. Existe um alinhamento acontecendo entre o que Deus decretou antes da fundação do mundo e o que finalmente está despertando dentro de você. A sua frequência mudou. Sua mente está sendo reposicionada. Seu espírito está saindo do modo de sobrevivência e entrando no modo de governo. O Deus que criou tudo pelo poder da palavra está ativando novamente em você a capacidade de viver além da escassez, além do medo, além da espera interminável. Você não foi criado para viver de restos emocionais, espirituais ou financeiros. Você foi formado para o transbordo. Cada célula do seu corpo está sendo alcançada por uma consciência mais alta, a consciência de filho, não de servo limitado. O reino não opera por migalhas, opera por plenitude. E quando essa verdade entra, ela quebra cadeias antigas, pensamentos pequenos e crenças herdadas que nunca vieram de Deus. Hoje algo muda na sua postura interior. Você não se encolhe mais, você se levanta, você não mendiga mais, você se posiciona. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, há expansão, há abundância inevitável. Receba isso como um decreto ativo. Sua história acaba de entrar em um novo capítulo e ele começa com ousadia, fé viva e identidade restaurada. Existe um momento específico na jornada de uma pessoa em que ela deixa de apenas acreditar em Deus e passa a concordar com Deus. Esse momento está acontecendo agora dentro de você. Algo está se ajustando, como engrenagens espirituais que finalmente se encaixam após anos de desalinhamento. O Evangelho não é uma mensagem de contenção, é uma mensagem de expansão. Jesus nunca chamou ninguém para viver diminuído. Ele chamou para viver cheio, inteiro, transbordante. O que você sente agora não é emoção passageira, é ativação. O Espírito Santo está soprando sobre áreas que estavam adormecidas, ressecadas ou bloqueadas por frustrações antigas. E quando Deus sopra, o que estava morto revive. Você está sendo retirado de uma mentalidade de escassez emocional, onde amar cansava, confiar doía e esperar parecia inútil. A verdade está rompendo essas prisões internas. Você não foi feito para carregar pesos que Deus nunca te entregou. Você não foi criado para sobreviver ao dia. Você foi criado para governar sobre ele. O reino de Deus não é teoria. É manifestação, é justiça, paz e alegria, operando de forma concreta na vida real. A partir deste instante, a sua visão se amplia. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via atraso. Você começa a perceber portas onde antes só havia paredes. Isso é o Evangelho em ação. Reposicionar o coração humano para que ele volte a concordar com o céu. E quando o coração concorda, o impossível perde força, o medo diminui, a esperança se torna inabalável. Algo está sendo recalibrado dentro de você, e essa recalibração é irreversível, porque a verdade, uma vez revelada, não pode mais ser ignorada. Você está entrando em um estado espiritual onde a fé deixa de ser esforço e passa a ser descanso. Isso acontece quando a identidade correta é revelada. O Evangelho não começa no que você faz, começa em quem você é. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado merecer promessas, alcançar bênçãos ou provar valor. Hoje, isso cai por terra. Deus não negocia identidade, Ele revela. E quando Ele revela, tudo muda. O céu está declarando sobre você: filho amado, herdeiro, escolhido,
separado para viver acima e não abaixo. Essa não é uma ideia motivacional, é uma realidade espiritual respaldada pelo sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus não foi apenas para te salvar do inferno, mas para te reconectar ao fluxo original de abundância do reino. Onde ele entra, a falta sai. Onde ele governa, a escassez não se sustenta. Você começa a perceber que o seu valor não está condicionado às circunstâncias, aos resultados ou à aprovação externa. Ele está selado no amor imutável de Deus. E isso muda tudo, porque quando você sabe quem é, você para de aceitar o que não condiz com sua identidade. Você para de se contentar com migalhas emocionais, espirituais e físicas. A sua alma começa a alinhar com o céu. Seus pensamentos se tornam mais firmes, suas decisões mais ousadas, sua esperança mais viva. Este é um despertar que não grita, mas transforma. Um despertar que não faz barulho externo, mas cria terremotos internos. E tudo isso está acontecendo agora, enquanto esta palavra encontra terreno fértil dentro de você. Deus está te chamando para viver como alguém que sabe de onde veio, sabe quem é e sabe para onde está indo. Chegou ao fim a estação em que tudo parecia travado, lento e distante. No mundo espiritual, algo já foi destravado. E quando o céu libera, a terra obedece. Existem correntes invisíveis que não resistem à autoridade da palavra de Deus, e elas estão se rompendo agora. O que antes exigia esforço excessivo começa a fluir com naturalidade. O que parecia atrasado entra em aceleração divina. Deus é especialista em encurtar caminhos. Ele não depende do tempo humano para cumprir promessas eternas. O Evangelho revela um Deus que atravessa cronogramas, salta etapas e cria atalhos sobrenaturais. Aquilo que você achou que levaria anos para se resolver, começa a ganhar velocidade. Não por mérito humano, mas por alinhamento espiritual. Quando a vontade do céu encontra um coração disponível, a aceleração é inevitável. Pense na luz. Ela não pede permissão para avançar. Ela simplesmente dissipa a escuridão. Assim é a ação de Deus sobre a sua história agora. Portas que estavam emperradas começam a se abrir. Processos que pareciam confusos se esclarecem. Respostas chegam com clareza. Pessoas certas aparecem no momento exato. Isso não é coincidência, é governo divino. O céu está reorganizando peças que você nem sabia que existiam. Existe uma pressa santa operando a seu favor. Uma urgência celestial em alinhar você ao próximo nível da promessa. O tempo de espera deu lugar ao tempo de avanço. E quando Deus acelera, ninguém atrasa. Receba isso com fé. Você não está atrasado. Você está perfeitamente posicionado para viver uma virada extraordinária. Existe um momento em que Deus decide mover tudo de uma vez. E esse momento não avisa, ele manifesta. O que estava em silêncio começa a responder. O que parecia parado começa a correr. O Evangelho revela que o reino opera por estações. E quando uma estação termina, ela termina de forma definitiva. Você não está mais no ciclo da espera desgastante, mas no ciclo da colheita acelerada. As engrenagens do céu estão girando em seu favor. O Espírito de Deus está removendo obstáculos que não poderiam ser removidos pela força humana. Caminhos se endireitam, pesos se desprendem, a ansiedade perde espaço, a confiança cresce. Existe uma leveza começando a substituir o cansaço antigo. Isso acontece porque quando Deus assume o controle, a alma pode descansar. Você não precisa mais empurrar portas que não se movem. Agora, você discerne quais já estão abertas. O tempo de tentar convencer pessoas, circunstâncias ou sistemas acabou. Deus mesmo está fazendo o convencimento necessário. A aceleração divina não gera confusão, ela gera clareza. Você começa a saber exatamente onde pisar, quando agir e quando descansar.
Isso é sabedoria do alto operando. O que estava travado não resistiu à verdade. O que estava atrasado não resistiu ao decreto. O céu já liberou e a terra está se ajustando. Não retroceda mentalmente para a antiga estação. Não negocie com pensamentos de escassez. Você atravessou um limite espiritual. O tempo mudou. O ritmo mudou. E o Deus que começou essa obra é fiel para completá-la com abundância, honra e paz. Há um decreto espiritual sendo liberado sobre a sua vida. A paralisia acabou. O reino de Deus não opera em estagnação. Ele opera em movimento contínuo. Quando o Pai decide agir, nada permanece no mesmo lugar. Você está sendo deslocado espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente para um novo território de manifestação. Territórios não são apenas lugares, são níveis de consciência. E Deus está elevando a sua percepção para que você enxergue além das limitações que antes pareciam definitivas. O atraso não era negação, era preparação invisível. Agora a preparação encontra o cumprimento. O céu está dizendo, avance. E quando Deus diz avance, o medo não tem voz, a dúvida não tem força, o passado não tem autoridade. Existe uma unção de velocidade sendo liberada. Uma graça que faz com que decisões certas se tornem evidentes e passos firmes se tornem naturais. Você não precisa correr desesperado, porque a aceleração divina não cansa. Ela sustenta. Tudo começa a se alinhar como peças de um relógio perfeito. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Você percebe que até os atrasos foram instrumentos de Deus para te proteger, amadurecer e posicionar. Agora, o que era semente começa a brotar. O que era promessa começa a tomar forma. O que era invisível começa a se tornar palpável. Isso é o fim definitivo do ciclo de espera estéril. Você entra em uma estação onde o céu coopera visivelmente com a sua jornada e a graça se manifesta de maneira extraordinária. Quando Deus acelera, Ele também simplifica. Aquilo que parecia complexo demais começa a se resolver com clareza sobrenatural. O Evangelho nunca foi sobre confusão, mas sobre luz. E a luz está inundando áreas que antes eram dominadas por incerteza. Você começa a sentir uma convicção profunda de que não está mais andando no escuro. Existe direção, existe confirmação, existe paz acompanhando cada decisão alinhada. O Espírito Santo está retirando o peso da pressa humana e substituindo pela fluidez da confiança. Isso é maturidade espiritual. Saber que quando Deus está à frente, não há risco de colisão. Pessoas certas começam a se conectar com você sem esforço. Oportunidades surgem sem manipulação. Portas se abrem sem desgaste emocional. Isso não é sorte, é favor divino em operação. O favor não pode ser produzido, apenas recebido. E você entrou em uma fase onde o receber se torna natural, porque o seu coração está alinhado com o céu. A estação da espera terminou porque a estação do preparo cumpriu seu propósito. Agora, tudo começa a cooperar. Até o que parecia contra você começa a trabalhar a seu favor. O Evangelho nos lembra que Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. Todas. Inclusive os atrasos, inclusive as dores, inclusive os silêncios. E agora o resultado começa a se manifestar com velocidade, precisão e glória. Chegou o momento de você se ver como Deus sempre te viu. Antes das falhas, antes dos medos, antes das limitações impostas pelo mundo. A identidade precede a manifestação. Quando você entende quem é, você naturalmente acessa o que te pertence. O Evangelho revela que você não é órfão, não é esquecido, não é pequeno. Você é filho, e filhos não vivem de migalhas, vivem de herança. Dentro de você
habita uma força que não nasceu das circunstâncias, mas do Espírito. Essa força foi ativada no momento em que você foi reconectado ao Criador. Você carrega autoridade espiritual, discernimento e capacidade de superar ambientes adversos, não por arrogância, mas por consciência. O inimigo sempre tentou atacar sua identidade porque sabia que no dia em que você se reconhecesse, não aceitaria mais menos do que foi prometido. Hoje, essa revelação se fortalece. Você não é definido pelo que perdeu, mas pelo que carrega. E o que você carrega é vida, propósito e poder. O céu está reafirmando: você foi feito para liderar sua própria história, não para ser arrastado por ela. Existe uma dignidade sendo restaurada, uma postura interior sendo realinhada. Você começa a se posicionar como alguém que sabe o valor que tem no reino. Quando a identidade é restaurada, a confiança retorna naturalmente. Não aquela confiança barulhenta e frágil, mas uma convicção silenciosa e inabalável. Você não precisa mais provar nada para ninguém. O Espírito Santo está te ensinando a descansar em quem você é. O Evangelho não produz ansiedade, produz firmeza. Você começa a perceber que não precisa competir, se comparar ou se diminuir. O que Deus colocou em você é único e suficiente. Existe um poder latente sendo ativado, não para dominar pessoas, mas para vencer limites internos. Limites mentais começam a cair, crenças antigas começam a perder força. Pensamentos de incapacidade são substituídos por uma certeza profunda: Deus habita em mim. E se Ele habita, eu não estou sozinho, nem desprovido, nem vulnerável. Essa consciência muda sua forma de falar, de agir e de decidir. Você começa a declarar vida onde antes havia silêncio, esperança onde antes havia dúvida. O reino de Deus se manifesta primeiro dentro, depois fora. E dentro de você, algo está sendo estabelecido com firmeza. Você não é instável, você não é fraco. Você é fortalecido pelo Espírito, sustentado pela graça e direcionado pela verdade. Existe uma autoridade espiritual que só se manifesta quando a identidade está alinhada. Jesus andava com autoridade porque sabia exatamente quem era e de onde vinha. Esse mesmo princípio está sendo ativado em você. Não é sobre fazer mais, é sobre ser corretamente. Quando você entende que é embaixador do reino, sua presença muda ambientes. Sua palavra carrega peso. Suas decisões geram impacto. Isso não é misticismo, é evangelho vivido. O céu está confiando a você novos níveis de responsabilidade, porque também está liberando novos níveis de capacidade. Você começa a perceber que desafios não te intimidam mais como antes. Existe uma calma interior, uma segurança espiritual que te mantém firme mesmo em cenários incertos. Isso é poder sob controle. Isso é maturidade. Deus está te chamando para viver como alguém que sabe que foi capacitado para vencer. O Espírito de Deus está fortalecendo suas raízes para que você suporte frutos maiores. E você suportará. Porque quem te sustenta não é a força humana, mas a graça divina. Agora, olhe para dentro de você e perceba que a força que sempre buscou fora está dentro. Todo o poder que você precisa já foi depositado pelo Espírito de Deus no momento em que você nasceu de novo. Não dependa de circunstâncias externas para se sentir completo. A restauração da identidade é também a restauração da confiança. Você não precisa mais se encolher diante de desafios ou se esconder atrás de desculpas. A confiança que brota de dentro é inabalável, porque ela não se baseia em habilidades humanas, mas na presença viva do Criador. Cada palavra que você pronuncia agora carrega a autoridade, porque foi selada pela promessa divina. Você é a manifestação viva de um propósito eterno. É como se cada célula do seu corpo começasse a pulsar na frequência do céu,
liberando criatividade, coragem e poder sobrenatural. Onde houver necessidade, você será a resposta. Onde houver vazio, você será a provisão. Onde houver dúvida, você será luz. A restauração da identidade é também a ativação de uma postura vencedora que não se curva diante de circunstâncias. Você não é refém do que aconteceu, você é protagonista do que vai acontecer. Tudo que era inseguro se torna firme. Tudo que era pequeno se torna grande. Tudo que era limitado agora se expande. Essa é a força que nasce do alinhamento com o Pai. E quando você se reconhece como filho amado, cada área da sua vida começa a se ajustar à sua verdadeira grandeza, e nada mais poderá te fazer aceitar menos do que foi prometido. O céu está sorrindo diante da sua nova postura. A vitória não é mais uma possibilidade, ela é inevitável. A fé não é mais tentativa, ela é decreto. E você começa a caminhar com passos que ecoam eternidade, sabendo que a sua identidade é segura, poderosa e transbordante. Agora que sua identidade está restaurada, as bênçãos começam a se manifestar de forma prática e concreta. O Evangelho não é apenas teoria espiritual, é provisão visível em todas as áreas da sua vida. A saúde começa a se firmar de maneira que o corpo, antes cansado, se enche de vigor. O sono se torna reparador, a mente mais clara e o espírito leve. Onde havia doença, agora há vitalidade. Onde havia cansaço, agora há energia. Mas a manifestação não para na saúde. As finanças também são impactadas. Portas que você nem sabia que existiam começam a se abrir. Pessoas certas aparecem, oportunidades surgem e recursos chegam de forma inesperada, como chuva no deserto. Não se trata de sorte, mas de um alinhamento espiritual que atrai provisão divina. Sua família começa a sentir a diferença. Relacionamentos se fortalecem, entendimentos são restaurados e o amor se torna evidente em gestos e atitudes. Projetos antigos que estavam parados ganham movimento. Ideias que pareciam impossíveis começam a florescer. Você começa a perceber que tudo que Deus prometeu não é abstrato, mas concreto. Cada passo que você dá agora é acompanhado de favor e de abertura sobrenatural. Essa manifestação é tão intensa que você vai olhar para trás e perceber que tudo mudou e que nada precisou ser forçado. A mão de Deus opera visivelmente. Não apenas a sua vida material é tocada, mas cada área emocional é transformada. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia ansiedade, agora há tranquilidade. Onde havia dúvidas sobre o futuro, agora há certeza de vitória. O Espírito Santo atua como guia interno, liberando decisões sábias, discernimento aguçado e uma postura de confiança que se torna magnética. Pessoas ao seu redor começam a perceber a mudança. Sua influência cresce de forma natural, porque quem está alinhado com Deus transmite uma presença que não pode ser ignorada. Em seu trabalho, seus esforços começam a ser reconhecidos. Em seus projetos, o resultado chega mais rápido. Em sua família, a harmonia se estabelece. Tudo começa a fluir com facilidade. O céu está movimentando circunstâncias, abrindo portas e providenciando meios de forma que você nem precisou planejar. E cada bênção é um reflexo da identidade restaurada. Porque você agora caminha consciente de quem é, sabe para onde vai e entende que nada é pequeno demais para a provisão de Deus. Cada vitória visível começa a reforçar a fé interna e cada passo dado na direção do transbordar se torna um registro de que você não apenas crê, mas vive o que Deus já declarou. A abundância não é apenas uma promessa, é uma realidade que agora começa a ser percebida em detalhes, em pequenas manifestações e em grandes realizações. O transbordar de Deus se manifesta também em relacionamentos restaurados. Aquilo que parecia quebrado agora é consertado. Palavras mal interpretadas são clareadas. Corações são suavizados
e a reconciliação se torna natural. A paz começa a circular em sua casa e sua família sente o efeito de uma presença sobrenatural. Até ambientes que antes pareciam tensos, agora se tornam férteis para entendimento e harmonia. A manifestação da bênção é completa: espiritual, emocional, física e social. Além disso, o céu libera oportunidades que você nem buscou. Pessoas-chave aparecem no momento exato, portas se abrem em lugares estratégicos e situações que pareciam sem solução são transformadas. A sua vida começa a refletir a glória de Deus de forma tangível. Cada ação que você toma é apoiada por providência divina e cada esforço se torna multiplicado. Isso cria um ciclo contínuo de abundância. Você recebe, manifesta e transborda. Essa é a lógica do reino. E quando Deus manifesta provisão, Ele não deixa nada pela metade. Você percebe que nada acontece por acaso. Cada detalhe é parte de um plano perfeito e estratégico. A fé passa de conceito para a realidade prática, e você começa a andar com passos seguros, sabendo que onde você coloca seus pés, Deus já colocou bênção. A abundância se torna inevitável. Agora, cada área de sua vida está sendo reposicionada para que nada falte. O Evangelho garante que Deus cuida de seus filhos em todas as dimensões: material, emocional e espiritual. O que parecia difícil de alcançar agora se torna simples de acessar, porque o alinhamento com o Criador cria caminhos que ninguém mais pode percorrer. Você passa a receber insights que antes não percebia, oportunidades surgem em momentos inesperados e pessoas se tornam instrumentos de bênção sem que você precise exigir nada. É a mão de Deus se movendo de forma visível. Cada passo seu é acompanhado por direção divina. E cada decisão tomada na presença de Deus carrega sabedoria e resultados concretos. Você começa a perceber que a abundância não é apenas dinheiro, mas paz, saúde, relacionamentos fortalecidos e frutos que se estendem além da sua compreensão. O transbordar se torna rotina e a gratidão se torna automática, porque agora você entende que nada do que chega até você depende de esforço humano, mas de alinhamento espiritual. Cada vitória é um testemunho vivo de que Deus cumpre promessas, que o reino se manifesta e que você foi feito para viver além das migalhas. E quando você começa a viver neste fluxo, nada mais será pequeno, limitado ou insuficiente. O céu não permite que filhos aceitem menos do que a herança que já foi decretada. Agora, você entra em um lugar de refrigério espiritual que renova todas as áreas da sua vida. O cansaço que insistia em acompanhar seus dias desaparece, substituído por vigor que parece rejuvenescer cada célula do seu corpo. A paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, começa a habitar em sua mente, acalmando ansiedades e preocupações. Onde antes havia pressa e esforço desnecessário, surge uma fluidez sobrenatural, porque o Espírito Santo opera não apenas no movimento, mas também no descanso, que produz vida abundante. O Evangelho mostra que a verdadeira força surge quando se aprende a descansar na presença do Pai, confiando plenamente que Ele cuida de tudo. Seu coração encontra repouso, sua alma se estabiliza e uma alegria profunda começa a transbordar, curando feridas antigas e fortalecendo a confiança. O refrigério não é uma pausa momentânea, é uma estação de restauração completa, onde cada área desgastada se renova. Quando a alma descansa, o corpo se fortalece, a mente clareia e as decisões se tornam mais assertivas. Essa paz não é passiva, é poderosa. Ela cria uma estabilidade interior que sustenta a vitória em qualquer circunstância. É como se cada sopro de Deus dentro de você restaurasse não apenas energia física, mas autoridade sobre cada situação. O descanso divino permite que a abundância já manifestada comece a se consolidar,
Que as bênçãos materiais, emocionais e espirituais se fixem e que você sinta de forma tangível a presença de Deus em cada passo. Agora, cada ação sua é acompanhada de serenidade, porque você entende que Deus move, você descansa e o transbordar se realiza. A alegria que começa a habitar em você não é superficial nem depende de acontecimentos externos. Ela nasce do reconhecimento de que Deus está no controle absoluto da sua vida. Cada riso, cada sorriso, cada momento de gratidão se torna uma expressão de vitória espiritual. O Evangelho não promete a ausência de problemas, mas garante presença divina em todas as situações. E essa presença se manifesta de maneira tão intensa que o corpo físico sente a renovação. A fadiga desaparece, as dores diminuem e uma energia nova se torna constante. A alegria transbordante se torna combustível para a fé, impulsionando cada decisão e ação sua. Quando o coração está alinhado com o céu, ele não se deixa abater por pequenos contratempos, pois sabe que cada detalhe está sob supervisão divina. O descanso espiritual produz força sobrenatural, paciência e clareza. Você percebe que não precisa lutar sozinho, nem carregar mais pesos desnecessários. O refrigério é um lembrete de que a abundância não se resume a conquistas externas. Ela começa dentro, no coração que confia, na mente que descansa e no espírito que se mantém firme. Esta paz ativa transforma não apenas você, mas também o ambiente ao seu redor. Pessoas sentem a diferença, situações se acalmam e o céu começa a cooperar de maneira ainda mais visível. Cada área da sua vida agora é impactada por esta estação de restauração e vigor, porque Deus não apenas promete descanso, Ele cumpre e transforma descanso em força viva. Quando Deus concede refrigério, Ele também concede clareza. Sua mente se torna foco absoluto de fé e visão, e cada decisão passa a ser tomada com confiança inabalável. Não há mais dispersão, dúvida ou hesitação. O Espírito Santo guia, orienta e fortalece. A abundância que começa a se manifestar se consolida porque agora existe sabedoria para administrar, discernimento para escolher e coragem para agir. O corpo físico sente o impacto dessa renovação, energia abundante, disposição para enfrentar desafios e uma sensação de leveza que você não experimentava há muito tempo. O coração se enche de gratidão e paz, enquanto a alma transborda esperança e confiança. A alegria se torna contagiante, impactando todos ao seu redor, porque ninguém consegue esconder a presença de Deus. Este é um período de consolidação. A promessa não apenas chega, mas se estabelece em sua vida. Agora vamos juntos nos colocar na presença de Deus. Se você deseja experimentar esse transbordar, feche os olhos, abra seu coração e receba essa oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está assistindo este vídeo. Senhor, eu decreto que toda escassez, toda dúvida, toda trava invisível seja quebrada agora pelo poder do Teu Espírito. Que cada área da vida seja restaurada, a saúde para que o corpo se encha de vigor, as finanças para que portas se abram de forma inesperada, a família para que haja harmonia, amor e paz. Senhor, fortalece a identidade de cada filho Teu, mostrando que eles são escolhidos, capacitados e herdeiros das Tuas promessas. Derrama sobre eles alegria que transborda, fé que move montanhas e coragem para viver além das migalhas. Que cada passo daqui para frente seja guiado por Ti, que cada decisão seja respaldada pelo Teu favor e que toda bênção flua de forma contínua e abundante. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, abundância e transbordar em cada vida que recebeu esta palavra. Amém. Se você crê, escreva nos comentários a palavra transbordar. Declare sua fé e veja o céu se mover a seu favor.
E se este vídeo falou com você, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo palavras de fé, esperança e transbordar direto do céu para a sua vida.